Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Minha camisa aqui, se prepara para um novo tempo. 2020 é o ano das promessas. E nesta manhã eu quero começar esse devocional com você no dia 5 de abril de 2020, em que uma nação está de jejum. Uma nação foi convocada para buscar ao Senhor. Uma nação de todas as pessoas que creem na palavra do Senhor e aqueles que têm esperança no seu coração e que reconhecem Deus vivo como Criador de todas as coisas e que somente Ele pode nos livrar deste mal, dessa peste, desse coronavírus que ataca o nosso país. E aí eu quero chamar a tua atenção para o Salmo 106. Abra aí. Salmos, capítulo 106, diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E nesse dia de oração, eu pedi para você abrir Salmo 106. É um dia em que toda a igreja do Brasil está em jejum. Toda a igreja do Brasil está buscando ao Senhor para nos livrar dessa peste, deste mal, desse coronavírus que tem nos atacado. E lá em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 29, abra sua Bíblia aí. Lamentações, capítulo 3, versículo 29, diz assim: põe a boca no pó. O que é colocar a boca no pó? É o que nós estamos fazendo hoje, nos humilhando, nos colocando na presença do Senhor de joelhos, reconhecendo a nossa insignificância, a nossa dependência de Deus. E aí ele está dizendo aqui, talvez assim haja esperança. Hoje nós tivemos uma convocação para buscarmos ao Senhor, para nos colocar na posição de salvos e naqueles que acreditam num Deus todo-poderoso. E essa convocação veio para toda a nação brasileira, para todos aqueles que buscam ao Senhor. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz assim, devemos orar, buscar, suplicar por todos os reis, autoridades, por todos aqueles que estão em eminência, no nosso caso aqui o presidente, no nosso estado o governador, na nossa cidade o prefeito, por todas as autoridades que estão administrando, o ministro da saúde, por todos aqueles que têm de alguma forma tentado nos tirar desse caos. E aqui o Salmo, a Lamentações diz assim, põe a tua boca no pó, porque talvez assim nós tenhamos o quê? Tenhamos esperança. Porque senão, meu irmão, vai chegar um tempo que se nós não buscarmos ao Senhor, e a misericórdia do Senhor tem nos alcançado, vai chegar um tempo que nós vamos estar proibidos, às vezes até de sair de casa. Em países aí tiveram a quarentena, a proibição de sair de casa. Tem uns países exagerados, como lá nas Filipinas, o presidente mandou atirar nas pessoas. E somente através da oração, somente através da busca incessante da palavra do Senhor, da meditação da palavra, é que nós vamos sair deste buraco que o diabo tenta nos colocar. E se você abrir lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, você é povo de Deus? Sim? Sim ou não? Se humilhar, nós já humilhamos, sim ou não? Hoje nós reconhecemos a nossa significância e tiramos hoje para consagrar a nossa vida. Se humilhar e fazer o quê? Orar, buscar a Deus, estipular horas e dias para orar a Deus nesse tempo de crise. Aqui em casa nós colocamos 4 horários de oração e nós temos buscado o Senhor em 4 horários para pedir a Deus misericórdia, para que nós não sejamos consumidos, para que essa praga passe o mais rápido possível pelo Brasil e que não traga a catástrofe como trouxe lá na Itália, lá na Espanha, como está recaindo sobre os Estados Unidos. E aí ele continua aqui no 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, assim: orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Infelizmente, muitas pessoas, ainda nessa crise,
ainda nessa peste, ainda nesse risco de morte. Eu fiquei tão triste ontem, assisti uma reportagem de um senhor casado com 2 filhas, que ele contraiu o coronavírus no Rio Grande, na parte sul do país, e voltou para o Mato Grosso do Sul. E nesse dia ele contraiu o coronavírus e ele veio a falecer. E aí ele, com a esposa e 2 filhas, foi enterrado só. A polícia cercou o local, não deixou fazer velório. É uma tristeza muito grande, enquanto quantas famílias estão enlutadas. Você sabia que no Brasil cresceu a porcentagem de compra de bebidas alcoólicas? Se nós não nos humilharmos e orarmos e buscarmos o Senhor, se depender de muitos aí, essa peste não vai passar. Lembra de Noé? Lembra de Sodoma e Gomorra? Eles casavam, davam-se em casamento, estavam preocupados com a sua própria vida. Por quê? Porque para eles isso é apenas uma mera coincidência. Eles não conhecem a palavra de Deus, eles não estão preocupados com a eternidade. E o Senhor está dizendo aqui: olha, se humilhe, ore, me busque, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, os meus pecados, até os pecados daqueles que não reconhecem a sua insignificância perante o Criador. E ele diz assim: olha, e eu perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra, sararei a tua família, sararei o teu esposo, a tua esposa. Eu já tive casos na família da Sheila que pegou coronavírus. E nós intercedemos, nós oramos. E esse moço agora está recuperado. Por quê? Porque nós nos humilhamos, nós oramos, nós buscamos. E quando você faz isso, olha o que acontece no versículo 14. Agora estão abertos os meus olhos e atentos o quê? Os meus ouvidos à oração de quem? A oração deste lugar. O Brasil hoje está em jejum e oração pelo país, por aqueles que não têm condição de comprar um álcool em gel, por aqueles que precisam sair para o trabalho, por aqueles que estão na linha de frente, como os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, as nações que estão sofrendo, que estão passando por uma dificuldade muito grande, pelos missionários, pelos pastores que estão longe de suas famílias. Quantas pessoas que estão no campo neste momento pregando o Evangelho, estão em cadeias, estão presos, estão em porões, estão escondidos, estão sendo torturados, estão na fila do corredor da morte, porque eles pregam o Evangelho e eles estão longe nesta crise, estão longe dos seus familiares, às vezes longe dos seus pais, às vezes longe do seu cônjuge, dos filhos. São os missionários e pastores. E com certeza, eles estão clamando por nós. Eles estão orando por nós. E nós aqui no Brasil, nós temos que fazer o mesmo, orar, buscar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Porque mesmo na angústia, mesmo na dificuldade, em Lamentações 3:29, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. No 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As suas misericórdias não têm fim. E elas têm nos alcançado. E nesta manhã que eu convoco a você, entre com o coração aberto, com o coração contrito, para buscar ao Senhor nesse dia de jejum e de oração pelo nosso país. Por quê? Porque Deus, meu irmão, Deus é aquele que corrige. Deus corrige, sabia? Deus corrige o seu povo. Quantos as pessoas no carnaval agora que passou vilipendiaram do nome de Deus, do nome de Jesus, colocaram Jesus apanhando, Jesus como homossexual, Jesus sofrendo, Jesus apanhando da polícia, Jesus sendo derrotado por Satanás, e colocaram uma estátua enorme do diabo, enorme, grande, comemorando que é a vitória do diabo sobre Jesus.
E aí veio a praga. O Senhor fala lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 12, diz assim: porque o Senhor, Ele repreende aquele que ama. Ele está repreendendo, Ele está chamando a nossa atenção, porque se não acontecer determinadas coisas, nós não vamos olhar para o Senhor. Nós não vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então Ele corrige assim como o Pai corrige ao Filho a quem quer bem. O Senhor Ele corrige. Mas o Senhor, da mesma forma que Ele corrige, Ele guarda. Se você abrir lá no Salmo 34, Salmos 34, pega aí na sua Bíblia, Salmo, capítulo 34, no versículo 7, diz assim, olha aí, Bia, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem e a mulher que nele confia. Da mesma forma que Ele corrige, Ele guarda, Ele acampa ao redor, Ele protege. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Se você for um pouquinho mais para frente, no Salmo 46, ele diz assim, no versículo 1, ele diz assim, olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem para os meios dos mares, ainda que as águas se rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está na sua casa. Deus está na sua família. Deus está no Brasil, em Minas, em Betim. Deus está no meio de nós. Nós não seremos abalados. Deus ajudará ao romper da manhã. É o que Ele está dizendo. E se você abrir lá em Abacuque, pega aí, Abacuque no capítulo 3, versículo 17, diz assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é o Senhor, é a minha força. Jeová é o Senhor. Nessa manhã eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração e orasse comigo essa oração, dizendo assim, Senhor meu Deus, coloca aí a sua mão no seu coração, diga assim, Senhor meu Deus, eu entro na tua presença neste momento, eu agradeço ao Senhor por esse dia que o Senhor me deu. Ah, Senhor, as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Pai, neste momento eu reconheço e confesso que o Senhor é Salvador da minha vida. Eu peço, Senhor, perdão pelos meus pecados, que eu tenho cometidos, Pai, conscientes e inconscientes. Perdoa-me, Pai. Limpa-me, Pai, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Torna as minhas vestes brancas como a alva, como a neve. E eu, Senhor, que um dia, Senhor, andei nos teus caminhos, hoje, Senhor, eu retorno, eu volto, Pai, eu me reconcilio com o Senhor, nesse dia de jejum e oração, e peço ao Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, Senhor, do Brasil, tem misericórdia, Senhor, do nosso estado, Minas Gerais, tem misericórdia, Senhor, da nossa cidade. Pai, abençoa, Pai, todas as nossas autoridades que estão constituídas, Pai, Pai, para administrar, Senhor, esta crise, para que essa crise passe, Pai, para que essa peste seja arrancada, Pai, de cima do nosso país. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, fica conosco,
Fica, Senhor, com os médicos, enfermeiros, técnicos, Pai, de enfermagem. Fica, Pai, com aqueles que estão à linha de frente, Pai, desta batalha. Pai, das pessoas, os bombeiros, Pai, os policiais, Senhor, as autoridades, Senhor, o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, Pai, todos eles, Pai. Visita os missionários e pastores, Pai, que estão no campo, longe. Visita-os agora. Eu te peço, fica, Pai. Coloca um anjo na porta da nossa casa. Cerca a nossa casa com muralha de fogo. Cobre-nos com o teu sangue. Pai, não deixe que nenhuma peste, nenhuma mortandade que assole ao meio-dia, nenhuma seta, nenhum laço do passarinheiro, Pai, venha tocar nas nossas vidas. É o que nós te pedimos agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro com todos, Pai, que estão orando comigo neste momento. Com todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro com todos. Com o pastor Joel, Pai. Com a Osana, Pai. Pai, com a Bia, com a Luciana Calazans. Pai, eu oro, Senhor Jesus, Pai, com o Nataí, Senhor Jesus, com a Adriana, com o Elídio, Pai. Com todos, Pai, que estão orando comigo agora. Nesse dia, Senhor, de consagração e jejum, Pai. Pela nossa nação, eu consagro agora, Pai. E eu repreendo agora, Pai, todo o mal. Todo espírito das trevas, todo espírito que se levanta, Pai, para destruir, Senhor, a nossa casa, Senhor, para destruir o nosso país, eu repreendo e amaldiçoo agora, eu dou ordem agora no mundo espiritual, para que toda peste, toda malignidade, Pai, todo vírus maldito, bactéria, seja arrancado do nosso país agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga, eu creio. Em nome de Jesus. Olha aqui a minha camisa. Se prepara para um novo tempo. 2020 é o ano das promessas. Coloque isso no seu coração. Vamos permanecer durante o dia em jejum e oração. Pelo nosso país que está enfermo. Pelas nações que estão enfermas. Para que Deus nos guarde e nos livre de todo o mal. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o seu rosto resplandeça como o sol do meu dia, em nome de Jesus. Fique na paz.